em primeiro lugar. Oito horas 26 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM. E hoje nós vamos conversar com Paulo Júnior, ele que é da PJ Treinamentos, ele que é engenheiro de segurança, para falar aí sobre o Maio Amarelo, não é? Sobre algumas atividades que foram desenvolvidas na área de segurança de trânsito. Paulo, bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando, mais uma vez estamos aqui, né? Bom dia, ouvintes também em casa, para falar um pouquinho do Maio Amarelo. Mês passado eu estive aqui falando do Abril Verde, falando sobre segurança do trabalho, essa coisa toda. Lembrando que o mês que vem é o Junho Vermelho. Hoje eles vão adotando os meses e vão adotando cores. Colorindo. Isso é bacana, né? É bacana isso aí. E fica uma coisa mais lúdica. Fica lúdico e fica didático também, né? Isso é muito bacana porque às vezes é nessa pegada que às vezes a gente consiga conscientizar pessoas. O Paulo, apesar que essa semana, né, é uma semana especial, porque o trânsito está muito tranquilo, né? Infelizmente, né? Porque essa greve já está na hora mais do que acabar, a gente tem visto aí consequências gravíssimas, sim, né? Os hospitais, falta de sangue, falta de insumos, desabastecimento de supermercados, né? As granjas que estão desesperadas, os frangos morrendo, os porcos e etc, etc. Mas o nosso trânsito está caótico, né? Com certeza. Agora, o que falta? Conscientização, falta educação, trabalho de base. Como que nós podemos melhorar isso, Paulo? Boa pergunta, Fernanda. Antes disso, né, não é que o nosso trânsito está tranquilo hoje, né? Hoje o nosso trânsito continua caótico. Hoje, quando passa um caminhão, quando passa um veículo, as pessoas estão fazendo mutirão e parando os veículos, enfim. E hoje, as pessoas... Uma frenagem de um caminhão não é num momento oportuno que... Não para imediatamente. Não, com certeza, tragédias ainda podem acontecer ainda com essa paralisação hoje, né? E é preocupante. Às vezes, ali na rodovia em acesso para Paulínia, ali onde tem a refinaria, quando eles avistam um caminhão, eles querem parar o caminhão com a sua presença. Eles têm que ter muito cuidado com isso, né? Enfim, esse é um ponto importante. E outra questão de conscientização, primeiro eu tenho que querer não acidentar e não ser o causador de acidentes, né? Isso a cultura nossa, ela vem muito de encontro a isso. Outro ponto é que nós, né, profissionais da área de direção defensiva, leve esse assunto não somente para quem é motorista com seus 18 anos, 21 anos, enfim, pessoas que dirigem, para as nossas crianças. E é elas que vão ser os futuros motoristas, são elas que vão nos fiscalizar como pais. Vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho uma filha de 4 anos, e quando eu entro no carro e eu coloco a cadeirinha, coloco o cinto de segurança nela, automaticamente ela fica me observando se eu vou colocar o meu cinto de segurança. Ela também cobra. Ela me cobra. E aí você fala assim, como assim? Uma criança tá chamando a minha atenção? Gente, casa de ferreiro, espeta de pau. Não pode ser dessa forma, né? A gente tem que tratar da melhor forma possível. Eu acredito muito que esse tipo de assunto, mas criança não dirige, mas criança atravessa a faixa de pedestre, criança anda com sua mãe sem cinto de segurança, anda com sua mãe com um celular, falando ao celular. Gente, se a gente não tiver essa conscientização por parte das nossas crianças, onde ela também seja fiscalizadora dos nossos atos, eu acho que um dos caminhos para a gente poder prevenir é aí, tratar a base dessa pirâmide, tratar a raiz do nosso problema, não do nosso problema, da nossa cultura, que seria as nossas crianças. Porque as crianças ainda vê a gente fazendo as coisas erradas e vai ter a gente como exemplo negativo. Outro ponto negativo que a gente tem, infelizmente, né, é a falta de fiscalização.
Aí você fala, poxa, em cada canto tem um amarelinho, em cada canto tem um profissional que vai estar fiscalizando. Mas muitas vezes eles não estão nem prestando atenção no trânsito, os amarelinhos, né? Eles estão conversando no celular, ou eles estão... Eu não queria falar isso. Mas é real. Verdade. Não são todos. Não generalizando, né? Mas que há... Agora, já que você falou de faixa de segurança, eu tenho me policiado no sentido de toda vez que tem uma pessoa para atravessar, né, de ceder o lugar, né? Tenho me policiado, porque isso é uma prática que eu preciso ainda aprender. Só que eu tenho observado que algumas pessoas param na faixa de pedestre, ficam no celular no ouvido, você não sabe se ele vai atravessar, se ele está conversando, né? O trânsito está atrás, muitas vezes você vem, você está numa velocidade, aí são duas faixas, você fica com medo de parar, né? Então, há que se ter também, né, essa consciência do pedestre, né? Com certeza. É o que a gente estava falando em off, né? Isso é lei de trânsito, a gente tem que dar preferência ao pedestre, à travessia do pedestre. Só que o pedestre também tem que ter a consciência, né? Que nem hoje a nossa cultura não é uma cultura onde que as pessoas fazem as coisas certas. É o que a gente também estava falando em off. A nossa lei, a gente tem lei para tudo. Tem lei para o trabalho, tem lei de trânsito, tem lei para tudo. Só que, enfim, a gente não cumpre elas. E aí, o que a gente tem que ter a consciência? As pessoas também têm que... o cara tem que pensar, olha, o carreteiro ele tem que dar preferência para o caminhoneiro tem que dar preferência para o carro tem que dar para o ciclista, o motociclista para o ciclista, o ciclista para o pedestre. Né? Porque se um caminhoneiro bater no carro, ele vai causar uma vítima. Se o carro, um ciclista bater num pedestre, vai causar uma vítima. E o nosso propósito é o quê? É que as pessoas tenham consciência que a faixa de pedestre existe, e tem pedestres que ficam chateados, às vezes a gente não dá uma parada para ele passar pela rodovia, porque ele não passa pela faixa de pedestre. E eu não dou, eu digo com propriedades, se não tiver uma faixa de pedestre, a pessoa quiser passar pela minha frente, eu não dou preferência. Se a pessoa estiver na faixa de pedestre e estiver ali, eu vou parar, sabendo do risco que alguém pode bater na minha traseira, tem esse risco, né? Às vezes a pessoa está distraída. Inclusive, nós motoristas temos que sinalizar, né? Sim, com o braço. Um pisca-alerta, um pisca-alerta, né? Isso é interessante. 8h34. Você acompanha o Jornal Bom Dia hoje conversando com o engenheiro de segurança, o Paulo Júnior, da PJ Treinamentos. E você, nosso ouvinte, pode ligar, pode participar. 3871-1523 ou mandar uma mensagem no WhatsApp no 9609-1059. Paulo, acho que um dos maiores causadores de acidentes é o uso do celular, né? Com certeza. O que fazer, né? Nós não temos o que fazer para que as pessoas não usem esse celular enquanto estão dirigindo. Olha, se quiser, tem como. Se a pessoa quiser, tem duas condições. Existem alguns aplicativos que você coloca no você instala no seu celular, são aplicativos pequenos, mão no volante, o nome do um dos aplicativos, né? Você instala ele e você, no momento que você aciona esse aplicativo, quem te ligar vai receber uma mensagem, essa pessoa está dirigindo. Isso é muito bacana. E tem outro ponto bastante importante, que esse aplicativo ele funciona da seguinte forma: vou daqui em São Paulo, vamos pensar aí que a minha viagem vai durar 1h30. Eu vou programar São Paulo 1h30. Enfim, 1h30 eu não vou atender o meu celular, porque ele não vai tocar. Porque hoje, se o seu celular vibra, o seu instinto é saber o que é, né? O que hoje eu tenho adotado? Eu também tenho me policiado também, Fernando, junto com essa questão. Eu coloco o meu celular na minha mochila no banco traseiro. E eu uso esse aplicativo Mão no Volante. E ali, aí na hora que eu desabilito ele, eu vou receber todas as mensagens das pessoas Até que me ligarem e eu retorno.
tem todos os registros, né? Quer dizer, você pode estar retornando essas ligações normalmente. Sim. É que hoje as pessoas... a ferramenta celular hoje é uma ferramenta de trabalho. A ferramenta WhatsApp, hoje você vai pedir uma pizza, você já não liga mais pro atendente, você manda uma mensagem, ela já tem todo o seu cadastro. Eu sou um dos usuários que eu uso o WhatsApp para pedir comida, pedir qualquer tipo de outros serviços aí. Eu uso o WhatsApp. Imagina hoje, quem me atende muitas vezes? É um ciclista, um motociclista, né? E aí, gente... Os acidentes estão aqui, ó, na nossa mão. Infelizmente. E as crianças também, você dizia, né, dos seus filhos, das crianças que vão, vigiando os pais. E essas crianças também, no sentido do celular, também ficam vigiando. No passar, num sinaleiro, num sinal fechado, eles chamam a nossa atenção. Sim. Então, o mau exemplo das pessoas que estão dirigindo e estão usando o celular para essas nossas crianças. Para mim, é quase um revólver, uma roleta russa, a pessoa dirigindo com o celular. Às vezes, mas eu vou atender rapidinho. Não, mas toda a sua concentração e todo o seu foco vai para a sua conversa. E é um instante só, né? É um vacilo só. Às vezes você está dirigindo e você olha um outdoor ou alguma coisa que chama a atenção e muitas vezes você percebe que aquela fração de segundo poderia ter causado um acidente. É um estralo de dedos. Muito rápido. Tipo, se você, dependendo muito da velocidade, em 20 km por hora você mata ou morre. Em 20 km por hora. É o tempo, se você for pensar quanto no meu carro, é muito baixa o tempo que eu dirijo a 20 km por hora. Sempre 60, 70, 80, 100. E às vezes a pessoa usa nessa velocidade. Às vezes você está numa rodovia, uma Anhanguera, uma Dom Pedro, uma Fernandinho, o cara está lá. Isso aí é um impacto muito grande visual para quem é profissional dessa área. Você vê, poxa, se o cara frear ali, ele vai capotar e vai matar quem estiver na frente. E não dá tempo de frenagem, não dá tempo de parada. Aí você fala, é um carro, é um veículo pequeno, é uma moto. Já vi motoqueiro dirigindo lá a sua moto e com o celular na mão. Isso é inadmissível na lei de trânsito. Aí você fala, poxa, hoje existe os sinais, né, que você para nos sinais de trânsito, onde tem um sistema de câmera, se você estiver dirigindo, você estiver falando ao celular com o carro parado, você recebe multa. O brasileiro, ele aprende de duas formas, no amor e na dor. E hoje, uma das dores do brasileiro no trânsito é no coração, que é lá no bolso. O coração do brasileiro não fica no lado esquerdo nem do lado direito, ele fica no bolso. E aí o cara fica muito bravo, recebi multa, não sei o quê, eu não estava atendendo o celular. Gente, não tem justificativa. Às vezes você está dirigindo o celular, para um amarelinho do teu lado e... Enfim, hoje a gente vê isso, esse tipo de fiscalização, como ruim para a gente. Mas é assim que a gente aprendeu a usar o cinto. Sem dúvida. É assim que a gente aprendeu a usar o cinto. Capacete, o capacete. Né? Eu sou de uma geração que ninguém usava capacete. Ninguém usava. Eu me lembro até de uma entrevista que eu fiz com o sargento Túlio, né? E o Dr. Rui Meirelles, o médico, estimulando o uso do capacete, porque ele, como médico, ele via no hospital os traumas, né? E sem o uso do capacete era morte certa ou então sequelas, né? Porque uma perna, né? Apesar que fica a gente aí meses e meses, né, aleijado e etc. Né? Vamos falar um pouquinho dessa questão dos motoqueiros, porque nós não podemos nem chamar de motociclistas. Não, né? Pode, né? Os motociclistas são aqueles que saem, que curtem, que vão passear. Mas que também erram, viu? Claro. Eles erram também. Às vezes você vê os nossos motociclistas passeando pelas ruas, indo para a Serra Negra em mutirão aí, não usando viseira, né? As viseiras que devem ser utilizadas, não utilizando as jugulares nos seus capacetes, também vai os recados... E são pequenos detalhes que fazem a diferença. Com certeza, com certeza.
E lembrando que, né, às vezes a pessoa fala, eu posso carregar o meu filho na garupeira da minha moto? Aí você fala, a partir de quanto que eu tenho que estar usando? Colocando, existe uma idade, né? Aquela mesma faixa etária que você, a criança que vai no banco traseiro tem que ter a cadeirinha, não. Às vezes a gente adota para o motociclista. Mas o que eu deixo como recomendação? Hoje, existe muito biotipo. Uma criança hoje de 10 anos é uma criança aí alta ou baixa, depende, né? A criança de 10 anos ou de 12 anos, vamos pensar numa criança de 12 anos. A legislação é até 7 na cadeirinha? Na cadeirinha até 7 anos, mas na moto eu posso estar enganado, eu acho que é 10 ou 12 anos para estar na garupeira. Mas assim, na garupeira a criança tem que estar com capacete. A criança ela tem que conseguir entrelaçar as mãos no ciclista ou no motociclista. Quer dizer, se for um pai gordinho, já não consegue. Não deu, né? Tem essa questão. Mas a criança ela tem que estar com o pé apoiada. Por isso que tem que ter uma altura, um tamanho, uma desenvoltura, né? Porque realmente a moto não tem proteção nenhuma, né? Hoje a força da moto aplicada ali na batida contra é o ciclista, o motociclista, né? E a sequela é muito grande, não queira nem saber. Hoje um traumatismo craniano, hoje uma perda de um membro inferior, superior, uma fratura exposta, enfim, isso daí é o básico, é o básico que acontece num acidente nesse sentido, né? Isso quando não vem a óbito, né? E é interessante, me parece que as pessoas também tiveram essa conscientização com a utilização da cadeirinha, né? Eu não sei se foram as multas, mas eu tenho visto realmente todo mundo levando as crianças nas cadeirinhas. Olha, isso é um dos agravantes. Fizeram uma campanha interna ou na internet ou nas próprias empresas, onde eles fizeram o seguinte, um vídeo institucional onde uma criança estava no colo da mãe no banco traseiro, aí o pai na frente, aí teve uma freagem, essa criança mesmo no colo da mãe, ela foi jogada para fora, batida no para-brisa desse carro, e a partir dali foi uma das grandes campanhas adotadas dentro junto com o Detran. E é uma campanha chocante para quem é pai, para quem é vó, para quem é tio. Você vê fala, poxa vida. E aí começaram a adotar. E hoje, se você for pensar custo-benefício, hoje a cadeirinha ela só traz benefício para nós pais, para nós, enfim, e a gente responde criminalmente a isso. Você está matando uma pessoa. Porque é negligência. E aí você é responsabilizado. Você é responsável por isso. Assim, eu posso ir preso por isso? Pode. Mas assim, o seu bem maior, que é seu filho ou seu... Já perdeu. Já acabou, né? Já acabou, não tem o que... Você pode ficar lá 200 anos na cadeia, enfim, você vai ficar com aquele trauma, aquela visão na sua cabeça. Aquela consciência sempre. De que você foi o responsável. É isso que a gente queria que as pessoas entendessem, Fernando. É que as pessoas, quando acontece um acidente... A dor de uma perda de uma pessoa que a gente ama, que está ali, pode ser uma criança, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser a sua esposa, enfim, pode ser seu vizinho, pode ser seu inimigo, enfim, o instinto do ser humano depende, né? Não é matar as pessoas, né? Nesse sentido, se a pessoa é do bem, nesse sentido, mas é algo que não tem substituição. Morreu, vou lá e coloco outra pessoa no lugar, tem lá no almoxarifado outra pessoa do mesmo, não tem. Né? E a gente vai responder por isso emocionalmente, financeiramente e assim vai. E é muito interessante, né, a falta de conscientização dos motoqueiros, né? Principalmente a gente vê esses entregadores, né, de pizzas, de alimentos, porque hoje se entrega tudo, né? Mas a barbaridade que eles fazem no trânsito, o excesso de velocidade, a mobilidade, quer dizer, arriscando a própria vida e ganhando segundos, porque acaba não ganhando nada. Eu respeito muito os motoqueiros, mas eu respeito, eles não se respeitam.
Porque quando eu falo eles não se respeitam, hoje vão pensar, dependendo de uma entrega, eles ganham R$2. E aí eles saem que nem um desesperado para ganhar 2, 4, 6, 8, 10. E se eles se machucarem, essas pessoas são pessoas que não têm um convênio médico, que tem família. E aí o que vai acontecer? E aí tem que ter um valor, né? Hoje o valor, quando a gente fala, é o valor de vida. A pessoa querer não se acidentar, a pessoa não querer se machucar. E eles têm que querer isso. Porque eles falam, vou depender de outra pessoa. Gente, hoje em dia não tem vínculo nenhum. Se você vai em São Paulo, quem tem um retrovisor no seu carro é artigo de luxo. Porque hoje os motociclistas vão no corredor. E eles mesmos, né? Eu já tive essa experiência, algumas vezes saindo de moto. Você para num sinaleiro, eles ficam atrás, assim, desesperado, para que, como se quisesse empurrar que você, né? E, pelo amor de Deus. E outra questão também, né? Não se respeita sinal vermelho. Lembrando que o motociclista também tem sua placa também pode ser fotografada e receber uma carta de amor baseado aí em fatos reais, né? E aí as pessoas não acham que ali eles são imunes a não acontecer acidentes. E quando acontecem acidentes, eu como profissional da área de prevenção, eu só lamento. Eu não tenho muita coisa para se fazer. É só lamentar. É mais um estatístico. Infelizmente. Infelizmente. Paulo, bom, quem quiser ter informações, cursos com você, através da PJ Treinamentos, como é que faz? Olha, pode entrar em contato com a gente no 982 90 50 40, que é o nosso telefone, que também é o WhatsApp, repetindo, 982 90 50 40. Pode entrar em contato pelo e-mail, no contato@pjtreinamentos.com.br, o pessoal está lá para atender. Questão de direção defensiva para motociclistas, para motoristas, para caminhoneiros, enfim, a gente está aí à disposição. Quem tem curiosidade maior de querer conhecer um pouquinho desse momento que é o Maio Amarelo, né? Pode entrar aí nas redes sociais, tem o Maio Amarelo em todas as redes sociais, definido junto com o Detran, junto com várias empresas nesse segmento, e a gente vai seguindo essa questão de prevenção, que é o melhor remédio. Antes prevenir do que remediar. É isso que a gente sempre fala, porque o remédio é caro, medicamento é caro, atendimento hospitalar são caros, e lembrando que na atual situação hoje não é bom ir para o hospital, não. Né? E a saúde é o bem maior que nós temos. A nossa integridade física também. Tá certo. Muito obrigado e um bom dia a você. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia, ouvintes. Tudo de bom. 8h48. Lembrando que hoje